Salto para o amanhã sobre inovação, inteligência artificial, tecnologia e o mundo do futuro. Se eu tiver um bom nome. Bom dia, ouvintes! Estamos de volta com o podcast Salto para o Amanhã, sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial e o mundo do futuro. Hoje estamos em mais um episódio com Itai Green, e finalmente estou feliz de te receber aqui. Itai Green é palestrante e trabalha com inovação, além de ser consultor na área de inovação há muitos anos, e também é um empreendedor de startups. E um palestrante muito requisitado tanto no Brasil quanto no exterior. Bom dia, Itai. Como vai? Obrigado. É realmente um prazer te receber aqui hoje. Tivemos algumas conversas para nos conhecermos. Estou feliz que você finalmente está aqui. Então, queria conversar com você. Aqui no meu podcast, a gente fala muito sobre o que vai ser o amanhã, como será o futuro, tanto no contexto da tecnologia quanto, claro, da inovação. Inovação é uma palavra muito ampla. Então, vamos direto ao ponto e falar sobre a prática. O que você realmente acha que é inovação aberta? Como é que você define inovação aberta? E por que, na verdade, não é recomendável implementar apenas inovação orgânica dentro da organização, mas sim trazer de fora? Eu sei a resposta como CEO. Eu sei. Eu sei o que é relevante para nós como uma empresa que lidera organizações e ajuda organizações a desenvolver inovação internamente, trazendo muitas e muitas coisas de fora. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Então, inovação aberta é basicamente o oposto da inovação interna. E para acrescentar mais uma frase, nas minhas palestras eu tenho um slide, uma citação que diz o seguinte: a maioria das pessoas inteligentes trabalha para outra pessoa. Não para você, não para você. Nas palestras, as pessoas logo se ofendem, magoam, dizendo: como assim? Contratei as melhores pessoas. Como isso é possível? Não disse que as pessoas da sua equipe não são boas. Acho vocês excelentes. Isso significa que nenhuma organização, nem mesmo a Crogel, nem mesmo os donos da Amazon, nem mesmo a inteligência artificial europeia, tem a capacidade de lembrar os segredos de todos ou da maioria dos trabalhadores mais inteligentes do mundo. Isso é simplesmente uma questão estatística. E quando você entende isso, você pensa: ok, espera aí, então fora da minha organização existem muitas pessoas inteligentes. Muitas pessoas inteligentes. O que você conseguiu dentro da organização foi simplesmente estatístico. Então, o que se faz? Na verdade, o maior desafio, na minha opinião, dessa época em que vivemos, como você disse, a cada vez não sabíamos disso. Com a velocidade das mudanças, é informação nova toda manhã. Então, o maior desafio realmente é saber colaborar com essas pessoas inteligentes que não trabalham para você. De onde eles vêm? Do passado, de outras empresas. Estamos em Israel, num ecossistema vibrante de startups. E o que nós entendemos, assim como muitos outros ao redor do mundo perceberam, cerca de 500 organizações internacionais, grandes empresas, entenderam que precisam estar aqui para inovar, para estar próximos das startups, porque não querem ficar para trás. Na verdade, hoje em dia, até mesmo em setores que costumavam ser mais fechados, como as indústrias de defesa, que eram restritas por questões de regulamentação e segurança, até elas estão adotando startups e trazendo muita inovação de fora. Isso é algo muito positivo, e não são só elas, claro. Na verdade, você me lembrou de uma reunião que tive anteontem. Eu estava em uma das grandes organizações, não vou mencionar o nome agora, e sentei com uma equipe que realmente é muito forte. Eles me fizeram uma pergunta: por que deveríamos contar com vocês da Code Value? Aqui temos pessoas competentes que estão estudando o assunto. Nesse caso, era sobre, por acaso ou não, o tema de inteligência artificial. E disseram: olha, a gente realmente está aprendendo as ferramentas, experimentando, fazendo muita coisa, por que deveríamos trazer alguém de fora? Então eu respondi a mesma coisa que você acabou de dizer, e fico muito feliz por isso. Como dizem, você me deu a deixa perfeita, levantou a bola para eu cortar. Eu dei a resposta na qual acredito muito. Toda organização tem o seu núcleo de pessoas muito fortes.
Nós trabalhamos com as organizações mais importantes do país e do mundo, mas no final das contas, lá fora existem muitos outros profissionais extremamente competentes. E eu digo, nós, como empresa, vemos tantas organizações e tantos sistemas. E a nossa capacidade de aprender com todas essas organizações e de ensinar essas organizações é muito grande, porque vemos muita inovação. Por que não aprender uns com os outros? Eu acho que a gente deve se esforçar para não ser o típico israelense, e hoje em dia até existe um pouco mais de abertura do que antes, que acha que sabe tudo porque colocou os talentos mais fortes, mas no fim das contas ainda tem muitos talentos lá fora. Como você disse, tem muito o que aprender, e isso é algo que vemos o tempo todo nas organizações. Então eu concordo totalmente com o que você acabou de mencionar. M não vai esperar você com as suas pessoas inteligentes desenvolver tudo dentro de casa. Certo. Sem chance. Simplesmente não tem chance. Quem insiste nisso é como ficar parado no tempo. Se você acha que só o seu pessoal se agora começaram a aprender inteligência artificial, boa sorte mesmo. Certo, eu concordo com você. É verdade que eles conhecem os sistemas da organização e entendem melhor as necessidades internas. E não tem problema, mas traga especialistas para te ajudar a acelerar esse ritmo com o que eles trazem de fora. E eu sempre digo isso, que é uma das coisas mais essenciais. Aliás, no mundo isso é muito comum. Só que aqui em Israel ainda temos empresas que continuam tendo dificuldades. E dizem: bom, traga uma pessoa para mim em vez de trazer uma solução, em vez de trazer especialistas que podem me ajudar a avançar muito mais rápido. As equipes internas precisam se concentrar em gerenciar os projetos, em gerenciar o produto. O produto e o próprio desenvolvimento deveria ser terceirizado. Quando realmente não há capacidade interna para acompanhar o ritmo e todas as mudanças exigidas no mundo, já que a tecnologia avança tanto, toda segunda e quinta-feira empresas lançam soluções e tecnologias. Como vamos conseguir acompanhar financeiramente? Só o aprendizado já consome todo o seu tempo. É verdade, não dá. Eu concordo. Aliás, eu não trouxe o Itai só para ilustrar o que eu sempre falo e para servir de exemplo para o TikTok e o LinkedIn. Então, na verdade, eu fico feliz que a gente realmente está vendo as coisas do mesmo jeito. Quero voltar um pouco, porque já comecei direto com uma pergunta e descrevi um pouco do seu histórico, de onde você veio, e eu gostaria que você contasse um pouco para mim, porque, como mencionei no início, você foi empreendedor de startup por muitos anos. E ser um empreendedor de startup é uma afirmação, de verdade, com todos os desafios, com todas as dificuldades também e com todos os sucessos. Então, talvez conte um pouco sobre o seu histórico, de onde você veio, como você realmente formou essa opinião tão concreta sobre o que você está mencionando agora, sobre inovação. Com prazer, fui empreendedor de startup por 15 anos. Fundei uma startup na área de vídeo na internet em 2004. Quando trabalhei nisso, era uma commodity, como é hoje. Depois disso, gerenciei empresas. Fui vice-presidente em empresas de diversos setores, também na área de biometria, também em sistemas de controle e automação. No geral, no mundo industrial que você mencionou antes. Também no mundo dos chips. Híbridos de telefones celulares. Com chips muito especiais. Então, também estive no mundo dos semicondutores. Realmente, são 15 anos vivendo no mundo do empreendedorismo, que Mas também em grandes empresas, não só em pequenas startups. em grandes empresas, mas principalmente estive também na Elbit, estive na Lima Deus, já na Espanha, em uma grande empresa. Mas, na verdade, a maior parte da minha experiência vem de startups. E vi as startups tanto pelo lado bonito, sobre o qual às vezes lemos, mas principalmente pelo lado menos bonito, sobre o qual se fala menos. E eles são o coração dos lados difíceis do empreendedorismo. E eu acho que realmente fico feliz em dizer que não esqueci os dias difíceis. Ou seja, quando hoje encontro empreendedores para meus clientes, eu me lembro de quando estava do outro lado da mesa. E eu me lembro de como era difícil. E muitas vezes eu também digo para os clientes, até em palestras, eu digo para eles: vocês precisam trabalhar com startups, e levem em conta aqui para trabalhar com uma startup. Vocês precisam saber falar a língua dos startupeiros. A startup nunca vai falar como uma corporação, Verdade. porque isso vai contra o DNA de uma startup. Startup, por definição, não tem dinheiro sobrando. Por definição, não tem tempo, não tem oxigênio.
Então está sob pressão. Precisa rápido. Não tem aquele processo burocrático lento de grandes empresas. Vamos simplificar quando dizem, vamos dar dicas para startups. Vocês, como startup, precisam saber como é trabalhar com uma grande corporação? Precisam de paciência? De jeito nenhum, chamamos isso de abordagem totalmente errada. Se vocês querem trabalhar com startups, se precisam trabalhar com startups, tenham a decência de aprender como é trabalhar com uma startup. Trabalhar com startup é diferente, não tem jeito, é isso. É muito mais difícil para uma grande empresa. Eu já fui, uma vez, convidado para uma conferência de grandes empresas, onde havia 70 gerentes de inovação. Perguntei, me digam, ajudem a explicar a diferença entre vocês, funcionários de corporação, e o funcionário de uma startup que conhecem agora para algum piloto em implementação. Eles disseram, tenho uma pergunta, já aconteceu de não receber salário no dia 10? No dia 10 do mês disseram, não, porque funcionários da corporação recebem no início do mês. Eu não sabia. Em geral, recebemos o pagamento. Penso, não tenho dúvida. Pais, depositam para mim. Agora é automático. Escutem. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando uma startup fecha, em muitos casos, o fundador não recebeu 6 salários e não pagou ao gerente 3 salários. Eu já passei por isso. Então cheguei a uma situação, como empreendedor, como CEO de uma startup, em que a empresa me devia mais de 200 mil euros. Então, o que veríamos? Isso não é europeu educado. Isso é o jeito israelense, direto ao ponto. Uri, diga para eles na cara. Não é psicótico. Como é que você não corta depois de tanto tempo? Entre 20 e 30 em casa. Mas vejam, vocês percebem. Essa é a diferença entre um empreendedor e um funcionário comum. Esse é o amanhã. Então, pessoas cujo mindset é diferente, pensam diferente. Eu não esqueci aqueles dias. Depois me devolveram o dinheiro, mas eu não esqueci aqueles dias. E eu sei que quando encontro um empreendedor, se eu quiser, se eu e o cliente quisermos trabalhar com ele. Metade de nós é assim. Precisamos trabalhar no nosso próprio idioma, com transparência, rapidez, de forma diferente e com razão de existir. Sim, senão, não tem razão de existir. Até uma corporação precisa de razão de existir. É verdade. Por que uma corporação quer trabalhar com startups? E se ela continuar agindo como antes? Tipo, você sabe Strauss, eu não tenho ligação. Eles pagam startups. Na hora. Não é parceiro mais 90 dias. Esse é o sinal do mercado, que diz, nós entendemos vocês, startups. Nós entendemos que vocês precisam do dinheiro. Isso é tão importante. Eu concordo totalmente. Então, a propósito, entendendo as startups e tudo mais, você diz que as organizações precisam trabalhar com startups. Por quê? O limite, o tempo. Alguém já inventou a roda. 80% do trabalho. Não precisa reinventar a roda agora. Startups, do ponto de vista tecnológico, vivem no ritmo. Eles conhecem o ritmo da tecnologia, em termos de solução. Eles estão aqui, não tem nenhum problema. Querido, R$ 24. Eles vão chegar ao resultado, porque tem pessoas talentosas, e eles não têm barreiras no caminho. Eles não têm. Para o empreendedor, não existe não, nem conhece essa palavra. Eles sempre encontram um jeito. E nas grandes organizações, geralmente, não existe essa disposição. Essas não são práticas comuns em grandes organizações, onde há burocracia, processos, comitês, reuniões e cerveja. Mesmo organizações tecnológicas que são grandes, são assim. Certo. E para manter a agilidade, a relevância de uma grande organização. Para criar um DNA relevante. E não só por isso, é muito importante trabalhar com startups. Você também vai trazer soluções rápidas para a organização, geralmente por menos dinheiro, ou muito menos dinheiro, do que uma vaga efetiva. Falamos sobre o tempo, é o mais rápido do mundo. E também, existe uma certa magia que acontece no trabalho entre uma corporação e uma startup. Até as pessoas mais cínicas na organização. Cara, acabam sendo conquistadas pelo encanto da realização, do envolvimento. Nem todas as crianças são iguais. Digamos que, quando você encontra essas crianças, é como amor à primeira vista. Não é algo que explode a mente. É abrir sua mente para a arte do novo. Recentemente percebi o quanto isso é divertido. Esse é o prazer de criar. Eles parecem estar ali para fazer algo que eu amo, para voar alto. E por outro lado, quando as crianças chegam,
Vem para a organização até as pessoas mais cínicas e mais céticas da organização. Eles de repente têm um estalo, até o pessoal de tecnologia, algo que tenho gostado mais ultimamente, porque até eles entendem o que antes não entendiam. Muitas vezes o pessoal de tecnologia costumava bloquear. Hoje, nas minhas equipes, e não é só por sorte, mesmo o pessoal de tecnologia, quando encontram empreendedores realmente bons, que realmente entendem, percebem que aquilo que o empreendedor sabe fazer, eles, dentro de casa, não sabem fazer, e o ego não atrapalha. Ou levaria tempo para eles fazerem. Quero te dizer que, em muitos casos, nem o tempo resolveria a questão. Certo, certo. Mesmo que muito tempo e dinheiro não cheguem às mãos do empreendedor. Esse é o trabalho deles. Eles foram lá e desenvolveram algo específico. Eles são especialistas nisso. Verdade. Vai saber se eles são especialistas em geral ou em algo específico. Isso não é o ponto. Não é relevante. Só um detalhe. Eu sempre gosto de dizer isso muitas vezes. Quando trazem uma startup ao CEO, ele diz mostrem o ROI. Que ROI? Nos 2 primeiros anos. Você não aumenta nada com o RY, o maior ROI na atividade com startups. Nos 2 primeiros anos. É uma grande operação. Por quê? O que foi perguntado. Um dos maiores benefícios de trabalhar com uma startup é que as pessoas na organização se abrem. Elas se abrem para coisas novas, estão dispostas a experimentar, deixam o ego de lado, ficam curiosas, colaborando. Por isso eu sempre trabalho nisso, mas com o RH, com o financeiro, com o pessoal de procurement, com todo mundo façam isso. 2 anos fazem diferença. Quanto mais funcionários da organização de todas as áreas tiverem contato, se envolverem, trabalharem com startups, melhor. Quando isso acontece, o dinheiro realmente faz efeito. Tem um impacto muito significativo. Departamentos jurídicos das pessoas. Eu estudei direito. O resto também. Recentemente tive que fazer um acordo para pagar por um investimento. É um monte de burocracia, mas eu estudei direito. Tenho um diploma. Conheço os colegas. Conheço todos eles. E também essas pessoas, quando encontram uma startup que resolve um problema real para elas, da próxima vez que alguém da organização aparecer com uma startup, elas já vão agir de forma diferente. Muitas vezes não entendem o suficiente. O RH tem um papel importante. Não é só sobre treinamentos do tipo, vamos apresentar às pessoas as ferramentas de GenAI. Não, é sobre cultura. Cultura, obviamente. Digo ao RH, escutem, chegam 2 candidatos. Um foi fundador de startup, o outro trabalhou em uma startup. Não faz diferença. Assuma a liderança da startup. Ou seja, tentem sempre trazer o PIA, o eu como eu. Que sejamos mais abertos. Isso é muito, muito importante. Nem todo. Eu não sei se é 95% ou 90% e também não sei como se define sucesso. Se uma startup que sobrevive já é um sucesso ou se não fechar já conta. Então, primeiro de tudo, quando você está nessa posição, isso acontece por muitos motivos. Acontece porque erramos o mercado, porque inventamos algo que o mercado realmente não precisa. Isso acontece porque, muitas vezes, nós, empreendedores, nos desviamos do caminho. Isso também acontece porque, às vezes, o empreendedor tecnológico não tem experiência para captar investimentos e gerenciar uma empresa. Além disso, aqui no país, o empreendedorismo evoluiu muito e existem muitas ferramentas que apoiam o empreendedor. Todo o ecossistema. Na verdade, é isso mesmo, ou seja, você passou por tudo. Os israelenses, nós temos uma coisa boa, temos essa colaboração, o compartilhamento de conhecimento. Isso é diferente em outros ecossistemas, cada um por si. De certa forma, aqui no país, a colaboração. Deixe-me dizer, mesmo que a gente ache que sabe tudo, cada um pensa que sabe tudo, também existe esse elemento, mas eu olho justamente para o outro lado. Há muita cooperação no ecossistema, tanto para investidores quanto para empreendedores. Muito apoio, e quando há colaboração, as coisas avançam, o que não acontece em outros ecossistemas. Porque nós, como israelenses, todos avançam juntos mais rápido. Agora, e ainda assim, criar uma startup é difícil. E hoje em dia, as dificuldades são menos tecnológicas, na minha opinião. A tecnologia hoje é um facilitador, não é um obstáculo. Ela está aí, é só usar. Mas às vezes realmente inventam algo que eu não preciso. O mercado não precisa. E antes de tudo, é preciso realmente encontrar os clientes ou os potenciais clientes do seu mercado. Seja com essas empresas ou outras, é preciso encontrá-las e entender a fundo com o que você está lidando. Se realmente é necessário. Para o empreendedor, é difícil ouvir um não, então acaba insistindo, batendo a cabeça na parede. Mas isso não funciona. Aqui entra a questão da equipe, que é muito importante.
muito importante. Ela vai subir e descer, uma coisa nos olhos. Com certeza. Equipe é como engrenagem. Se não funciona, não vai chegar a lugar nenhum. Certo. E muitas vezes, infelizmente, há equipes boas que acabam fechando porque é o financiamento de startups. Mas isso não deve desmotivar ninguém a trabalhar com startups. Isso é algo que eu sempre digo, que você precisa me dizer, escuta. Então, tudo bem, 95% fecham. E daí, então eu deveria desistir da vida? Ok, não é só uma questão de estatística. Não, eu não acho que isso impede as pessoas de abrirem startups. Com certeza dos empreendedores. Eu estou mais preocupado com o lado das corporações, que podem dizer: ah, é melhor fazer internamente, porque 95% das startups fecham. Então, mesmo que 95% das startups fechem, vamos desafiar a sorte e buscar fazer parte dos 5%. Agora posso falar da minha experiência. Um em cada 50 pilotos falhou com meus clientes porque a startup fechou. Eu acho que esse é um risco que você pode assumir. Agora, como isso acontece? Isso acontece porque você faz um trabalho de preparação antes. Você avalia a equipe, analisa os investidores, verifica o produto e checa a relevância. E se, digamos, você chegou à conclusão de que há uma necessidade para esse produto, você já eliminou um risco muito grande, porque existe uma demanda para ele. Se há uma necessidade para esse produto no meu cliente, um banco, então esse produto vai resolver o mesmo problema para milhares de outros bancos no mundo. Certo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que esse é o maior desafio. Não é. Enfrenta desafios. A maioria tem concorrentes. Concorrência é só um fundador que executa mais rápido. Ou seja, compartilhem seus desafios. O que enfrentam, não concorrente. Vocês estão lidando com os mesmos desafios? Com quem você trabalha? O desafio é realmente a execução? E como realmente conseguimos chegar a esse ponto, em que você seleciona as startups da maneira certa? Sim. É um trabalho. Claro. Então, basicamente, o que você faz hoje é atuar como intermediário entre startups e corporações, entre empresas e corporações, não é? 10% do meu trabalho é exploração. Encontrar as soluções que são relevantes para os clientes, para os problemas, para os desafios dos clientes. 90% do meu tempo é dedicado ao trabalho interno. Mobilizar a organização, fazer com que as pessoas sejam capazes de extrair valor dessa união com a startup. E eu acompanho, em tudo que acompanho, o trabalho com a startup até o piloto e até a implementação, e às vezes até o investimento. É aí que está a maior parte do trabalho. Por que encontrar as startups? Vou te dizer, sim, acontece, até mesmo bem aqui. Existem startups, existem boas startups, isso é solucionável. O mais difícil é realmente fazer a organização se engajar no processo e realmente mudar, porque isso exige mudança. Não é simples, é uma questão de cultura que é diferente. Mas é possível. Se fizer do jeito certo, é possível. Desenvolvi um certo fluxo, posso fazer ainda mais. No final, que os ouvintes saiam com algum conjunto de ferramentas. Eu realmente não gosto desse papo geral sobre inovação. Porque é meio vazio. É verdade. Existem maneiras de fazer isso, eu sou muito prático, ou seja, meu resultado não são apresentações de slides. Coloque as mãos para trás. O que você fez? Então, realmente, como se faz isso? A maneira como eu faço isso é encontrando gestores, em várias reuniões, de diferentes formas, 1 hora com cada gestor, entendendo dele ou dela quais são os desafios. Faço um resumo do processo. Depois de 1 semana, envio para eles uma lista com 50 soluções potenciais, startups, que na minha opinião são relevantes, digamos, para 3 dos nossos desafios. Cada unidade na organização. Então eles precisam investir, no total, 1 hora, marcam o Excel, 1 minuto para cada um. Eles são pessoas de Excel, especialistas no assunto, olham por 1 minuto para o resumo da startup, ou 5, ou mais ou menos. Eles sabem me dizer. No final, eu pego essa lista. Depois que eles deram os desafios, eles decidiram o que é mais interessante.
Digo a eles que em 2 semanas farei um workshop de inovação e eles chegam nesse workshop. O mesmo vice-presidente, ou o mesmo CEO, ou o mesmo membro do conselho, junto com as 10 pessoas que respondem a ele ou a ela, e fazem um dia de inovação. O que é esse dia de inovação? Sempre começa com uma palestra minha, cujo objetivo é conectá-los ao novo mundo. Explicar para eles o que está acontecendo aqui, como fazer isso da maneira certa, por que é necessário, por que não há outra opção e com dicas muito concretas de como fazer isso corretamente. E então entram na sala as 10 startups classificadas mais alto, pois são as mais interessantes. Ou seja, não podem me dizer, isso não é interessante. Como assim? Você deu os desafios, trouxe 50, escolheu essas 10 uau. Então, trouxe a remoção para vocês, certo? Eles apresentam 3 problemas que você me deu, 3 desafios. E então, os startups entram um após o outro. Na sala estão presentes as pessoas relevantes, para quem isso resolve o problema. E eles têm 10 minutos de pitch, não precisa mais do que isso. Ninguém interrompe o empreendedor, ninguém atrapalha. Difícil para israelenses, sempre vai ter um som bom. Pergunta, É um som bom. E então, 20 minutos de perguntas e respostas. Uma conversa aberta, se é relevante que nós. E o resultado desse evento, desse funil que acabei de te descrever, de 3 desafios, 50 soluções, 10 que são uau, e um workshop assim, o resultado no final, você sabe com quantas startups querem marcar uma segunda reunião? me interessa saber como é isso. 7, é isso que estava faltando. Agora, não disse que são 7 pilotos, mas são 7 com uma segunda abordagem. Ou seja, foram 7 que realmente resolvem o problema. E aí fazem uma segunda, uma terceira abordagem, com todas as pessoas envolvidas e tudo mais. E se no final, aquela unidade de negócios terminou de 50, de 3 desafios, 50 startups, 10 startups, 7. 7. Terminou no final com 2 pilotos. Para o próximo ano, uau! É suficiente. Mencionar em toda a organização em 10 unidades de negócios diferentes. E quando? Sua organização daqui a um ano vai estar diferente. Com certeza. E isso realmente não é difícil. E como pessoas que entendem. Mas eu tenho uma pergunta para você. Nesse contexto, normalmente, eu imagino que cada organização é diferente. Mas normalmente, quem são de fato os candidatos dentro da organização que podem liderar a inovação? E você vê que o impacto deles é grande? Porque você sabe, as unidades de negócio podem encontrar muita coisa, mas no final, isso está nas mãos do CEO, está nas mãos do presidente do conselho. Com quem isso realmente está? No fim, é tecnologia. Essa é uma pergunta tão difícil, porque em cada organização é realmente diferente. E quando tento perguntar a mim mesmo, de verdade, essa questão, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, e em cada cliente meu, é uma pessoa diferente lá, é alguém diferente que é o dominante, que lidera esse processo de inovação, e realmente, em cada organização é diferente. São decisões muitas vezes políticas. Essa é a verdade, mas é a verdade da vida. Ou seja, sempre tem alguém na organização que é muito forte. Isso sempre precisa estar subordinado ao CEO. Ou seja, a inovação precisa estar próxima ao CEO. Caso contrário, se estiver distante, não funciona. Inovação é de cima para baixo. Tem que haver engajamento da liderança. O papel do CEO é impulsionar a inovação? É estar realmente com as mãos na massa, de verdade. Sim, sim, sim. Sempre atento. Sim, ele. É claro que ele não vai começar a se encontrar com todas as startups, mas sim, ele precisa estar envolvido, precisa acompanhar, precisa destinar orçamento para isso. A atuação dele é muito importante. Sim, quando startups relevantes aparecem, ele precisa se encontrar com elas. Muitas vezes, um bom empreendedor, ao se encontrar com o CEO, mesmo que no final não saia nenhum casamento, nenhum piloto, ele acaba abrindo a cabeça dele. Com certeza é verdade. E, muitas vezes, é a tecnologia que impulsiona isso. E às vezes são as unidades de negócios que lideram isso. Às vezes é a estratégia. Às vezes é até uma bênção no marketing. E a inovação realmente está em muitos lugares. No final das contas, na minha opinião, se o CEO está engajado e se ele lidera a inovação, então as pessoas certas estão no lugar certo. Daqui a pouco eu vou te dizer o que eu acho sobre isso. Quem é o gerente de inovação ideal? Então, nesse ponto, já não importa mais onde a inovação está localizada. Então eu tenho uma pergunta: inovação é igual a tecnologia? Na minha opinião, sim, embora muitas vezes vão te dizer que não. Nos mundos em que eu acredito, que eu vivo e que eu entendo, e não pretendo entender o que eu não entendo, na minha visão, sim. Na minha visão também.
Ok, eu não sabia. No fim das contas, tecnologia lidera o mundo. Se é possível dizer diferente e disso derivar uma mudança de processo, também é uma mudança de processo. É tecnologia causa diferenciação entre as empresas, certo? É a tecnologia que impulsiona essa coroa e é a tecnologia que faz uma empresa ter sucesso ou não. Ela não é tudo, porque no fim das contas também depende das pessoas, das que gerenciam a tecnologia. E no dia 8 de outubro, às 16 da manhã, circulou uma mensagem no grupo de empreendedoras do ecossistema de Soroca, dizendo: estamos procurando uma tecnologia que consiga comparar o rosto de uma pessoa com uma foto. Porque do lado de fora do hospital havia centenas de famílias, e elas não sabiam se seu ente querido estava ferido ou morto. E lá dentro, abriram uma grande central de comando. E lá dentro também havia rostos com queimaduras, e as pessoas não vão dormir com uma plaqueta de identificação ou com o documento de identidade. Não sabem quem são, então famílias com álbuns de fotos de um lado, tragédia no hospital do outro, necessidade, trabalho de formiguinha. Não dá para fazer isso. Não é coisa de ser humano. Um ser humano não aguenta. O ser humano abriu muito espaço para a tecnologia. Imediatamente escrevi para eles, Corsigt, em 4 horas. Eu sempre mostro isso nas apresentações, porque tenho as capturas de tela do grupo do WhatsApp. Em 4 horas, a Corsig já estava no Soroca, e em mais algumas horas, também estavam no Barzilai, e no dia seguinte, eles enviaram uma mensagem no Soroca, todos foram identificados. E isso foi graças à tecnologia. Eu fico arrepiado toda vez que conto isso. Agora, a parte positiva aqui é que o ecossistema realmente respondeu, e isso é inovação aberta, foi um desafio. E havia solução. E nesse caso, claro, não se falou de comercialização, agora o objetivo era resolver o problema. Este é um exemplo de inovação aberta. Houve exemplos de comunicação. Certo, certo. Tem uma das diretoras executivas que eu conheço, que foi para a Alemanha para tentar fazer um trabalho de comunicação. Isso foi realmente depois do 7 de outubro, e o que nós fizemos foi desenvolver um aplicativo que simula mísseis em diferentes regiões do mundo, para que as pessoas sintam o que vivemos aqui em Israel, que estamos o tempo todo tendo que correr para o abrigo, que não vivemos. A vida que experimentamos aqui é uma loucura. E fizemos isso em lugares como a Alemanha, em Berlim e outras regiões também. As reações foram insanas, de verdade. Ela foi com o aplicativo e disse: Você não entende. Isso chegou aos níveis mais altos do governo lá. Fizemos isso de verdade. É um app que desenvolvemos em 3 dias porque precisávamos agir rápido. E claro, também foi sobre nós. E houve muitos outros pedidos, não só nossos, de outras pessoas também, no contexto de Esbará, o que eu realmente acho incrível. E tudo isso por meio da tecnologia. É verdade. Hoje, Esbará com inteligência artificial traduz qualquer conteúdo para qualquer idioma rapidamente ao clicar. Antes não era possível. Concordo. Inteligência artificial é a próxima revolução, na sua opinião? Eu acho que essa é a revolução atual. Ninguém realmente sabe o que vem a seguir. De verdade, é muito difícil saber. A gente tenta ser humilde. Realmente não sabemos. Isso simplesmente explodiu nas nossas vidas. De repente. Acho que hoje começamos a ver cada vez mais os agentes que criam, de forma independente, outros agentes. Ou seja, eles já estão realmente construindo uma força de trabalho. Eles demitem uns aos outros, avaliam uns aos outros, eles realmente identificam uns aos outros. Identificam uns aos outros, e do lado vai ter uma pessoa só para garantir que tudo está funcionando. Agora, é uma espécie de evolução, mas está acontecendo mais rápido do que eu imaginava, e acho que é aí que hoje vejo as coisas mais interessantes, que não são futuristas, já são futuristas, mas acredito que dentro de um ano já vamos ver. Nós já passamos no último trimestre, sem nem perceber. Conversei há um mês com uma empresa europeia que tem um call center com 13.000 funcionários. Em call centers é uma loucura. Conversei com o CEO e o CTO e fiquei muito impressionado, porque eles não estão presos ao passado, entendem que o mundo está mudando e não fecham os olhos para isso. Isso já entra na área de BPO, ela já está lá. Exatamente. Então eu perguntei para ele, ok, e como você vai ganhar dinheiro?
Ele disse: em um ano vou demitir funcionários. Não vou ter 13 aqui, vou ter 100. Faz isso com os agentes. Então, o que ele me disse? Ele me disse: escuta, eu entendo, meu faturamento vai cair drasticamente, mas minha lucratividade vai aumentar, porque meu ativo é o cliente. Eu vou fornecer ao cliente, em vez de pessoas, tecnologia. E essa é uma indústria gigantesca no mundo. O quão grande ela é, e ela está mudando. Ou tem quem diga que leva um baque, um impacto enorme, em pouquíssimo tempo. Estamos falando de dentro de um ano e pouco. Aliás, essa indústria, e isso também é em hebraico. Aliás, dizem que essa é a indústria que mais vai sofrer. Outra coisa rápida, claro, isso já está aqui. Em relação às pessoas, em relação à mão de obra, ela vai cair drasticamente. Quando meu filho quiser estudar, o que digo? Estude ciência da computação? Não estude ciência da computação. Ainda é uma profissão. Uau, não é. No fim, antigamente que não era tão incrível. Hoje em dia, no final, é preciso estudar. Para saber colar, para saber fazer QA, para saber entender se o output é o que você esperava. Mas isso definitivamente tem um impacto dramático. E de acordo com todas as pesquisas, o grau de impacto no desenvolvimento é o mais alto ou um dos mais altos. Quando você fala de desenvolvimento, fala de QA e desenvolvedores. Sim, sim, mas realmente é um mundo que também está mudando e o ritmo é mais rápido. O ritmo é muito rápido. Ainda acho, sou daquelas que acredita que ainda serão necessários desenvolvedores. Serão necessários desenvolvedores com um conjunto de habilidades um pouco diferente. Chamo isso de desenvolvedores de inteligência artificial ou arquitetos de inteligência artificial, porque no final, é verdade que hoje existem ferramentas que também sabem pensar e resolver problemas complexos, mas ainda acho que, para os problemas mais complexos, será necessário alguém que seja um arquiteto em suas habilidades, que tenha capacidades de design de sistemas, e ele vai precisar fazer, ele vai usar as ferramentas. Sim, claro, mas ele ainda vai precisar desafiar o que chamamos de máquina. Fugir em inteligência artificial, os agentes, de uma forma muito mais complexa e profunda, e sim, isso será necessário. Eu entendo a questão dos juniores, que realmente há uma dificuldade nisso, Certeza. mas acho que eles vão precisar dar o que chamamos de salto muito rápido para temas de arquitetura e afins, e menos para o código. E é aí que vai acontecer a grande mudança. Existem muitos artigos e pesquisas que falam sobre isso, que muitos cargos vão desaparecer, mas também vão surgir novos cargos. Verdade. E até muito mais do que existe hoje. Então eu realmente acredito nisso. Também vejo isso. Estou além do MICV. A gente vê isso acontecendo. Hoje em dia existem tantas ferramentas. Eu concordo com você. E muitas dessas ferramentas, quando as desafiamos, ainda tem problemas que, com certeza, vão ser resolvidos em breve. Em um futuro bem próximo, até. Mas ainda vai ser preciso ter pessoas para direcionar, para desafiar. Eu acho que vão ser menos pessoas nesse campo específico. Eu acho que vai surgir um conjunto de habilidades diferente, que vai crescer, e isso está mais ligado à arquitetura e a uma especialização muito mais complexa, com certeza. E no mundo de QA, eu concordo com você, lá vai haver mais demanda no futuro, é verdade. Para quem veio desse mundo antes, eu fui CEO da Qualitestes por muitos anos, e essa evolução que você está falando, sobre o que há de antigamente e de hoje, eu vivi isso ao longo dos anos, e realmente, hoje em dia, o que é hoje? Nas últimas 2 décadas, virou uma profissão de verdade. Não é mais só Go, no Go, mas mesmo lá, eu acredito que está acontecendo uma grande mudança. Falamos antes sobre onde essas coisas, a inovação, estão presentes e tudo mais, mas hoje entendemos que ela não é só um privilégio da tecnologia. Falamos antes que isso também está no marketing e em outras áreas, e de qualquer forma, quando você vai hoje resolver problemas, onde está a maioria dos problemas? Nos processos de desenvolvimento, dentro da tecnologia, ou também em áreas operacionais. Também em áreas operacionais. Pode dar um exemplo? Algo que você percebe como desafios que acontecem muito em várias empresas? Eu acho que em todo banco,
em todo o back-office. Isso pesa muito para a organização. Lá são feitas muitas tarefas repetitivas que uma máquina poderia substituir. Essas operações custam muito dinheiro para a organização. Verdade. E no final das contas, quando a organização busca implementar inovação, se ela resolver um problema operacional de negócio, provavelmente vai conseguir trazer um impacto maior para a organização do que se fizer apenas uma pequena melhoria no desenvolvimento. Muitas organizações focam nessas áreas, e é lá que elas veem o impacto da inovação, nas áreas operacionais, nessas áreas, e ali, como se diz, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. Então é ali que eu vejo isso acontecendo. Na sua visão, como será o amanhã? Difícil saber. Prever o futuro é para tolos, eu sei, mas quando você olha para todo o estado da arte e da tecnologia, para onde ela está indo? Como as organizações vão ser? Na sua opinião, Bazin, Organizações vão ser muito enxutas. Eles vão ser resilientes a tempestades ao se apoiar na tecnologia. Você fica resistente a crises como a do coronavírus, de segurança, ou até coisas maiores que podem vir depois. Ou seja, a parte tecnológica será essencial e a organização menor. E provavelmente vamos precisar inventar mais negócios e outras coisas, porque realmente vamos precisar garantir o sustento das pessoas, em segredo, porque senão vamos ter um problema macroeconômico global. Eu acredito que não vamos chegar a um ponto em que o governo vai pagar subsídios para as pessoas enquanto elas ficam à toa. As pessoas vão precisar trabalhar, mas vai ser um cenário diferente e as pessoas precisam estar muito preparadas para isso, adaptáveis, certo? Fechar os olhos e dizer: minha posição está segura. Ninguém pode dizer isso hoje. E a única maneira de manter a relevância é experimentar as ferramentas e chegar com a mente aberta, tanto para as ferramentas, a inteligência artificial generativa, quanto para encontros com startups e pilotos de startups, porque no fim das contas, e eu acho que vai além das ferramentas, eu acho que é uma questão de mentalidade. eu acho que isso não é só no nível individual, é também no nível da empresa, claro, que precisa se adaptar e se diferenciar no mercado do ponto de vista dos negócios. Através da tecnologia, já vimos empresas que desapareceram no passado porque ficaram para trás. Uma das coisas mais importantes em uma organização é não ser pego de surpresa. E no fim das contas, como dissemos, e espero que concordem, há muitas pessoas inteligentes fora da organização. A coisa mais importante para a organização, para o CEO, é não ser pego de surpresa por algo novo. Ou seja, é melhor você saber que alguém está prestes a te eliminar. É melhor descobrir isso quanto antes, para saber se você quer ser parceiro dele ou porque você está fechando os olhos para isso, ou não existe antes, toda a história que tivemos, ou até mesmo, na minha opinião, dentro do Google. E sobre isso, nesse contexto, quero te dizer, muitos CIOR cometem um erro e dizem: agora vou contratar uma grande empresa de consultoria estratégica, vou pagar para ela 7 dígitos em euros. Por que ainda não demitiram o CEO que contratou a McKinsey, a BCG ou a Teva, certo? Não demitiram, não, sim, empresa fechada, não demitiram ele, e eles vão me dizer para onde o mundo está indo. Para onde a tecnologia está indo? Para onde a inovação está indo? Escrever. Vão escrever um relatório, muitos slides bonitos, custou uma fortuna, e quando terminaram já não era mais relevante logo depois. O que fizeram com isso? Nada. Agora, grandes consultorias como a McKinsey são as pessoas mais inteligentes do mundo. No mundo da inovação, eles não têm valor e vou explicar por quê quando há bons gestores de inovação. Nem falamos o que é um bom gestor de inovação, mas não é quem você traz porque gerenciou inovação em outra empresa. Para entender a política interna, leva 2 anos. Perde tempo. Um bom gestor de inovação é o melhor gerente de projetos da empresa, com boas habilidades interpessoais. Esse é o melhor gestor de inovação entre nós. Todo o resto dá para complementar, aprender. Então, basicamente, se você tem gestores de inovação assim, eles conhecem as startups, os empreendedores e as empreendedoras antes mesmo do projeto ter presença online, antes do mundo conhecer. E eu vejo isso muito na Caroti. Quando há bons gestores de inovação lá, os empreendedores vêm bater na porta, ainda na fase de garagem, quando ainda não existe um site.
A McKinsey Company só vai conhecer quando já houver um site. Mas quando eles ainda estão na garagem, a McKinsey não conhece, mas o meu gestor de inovação conhece. E então ele sabe dizer: uau, tem algo aqui que ainda está na garagem, mas pode ser a disrupção da minha indústria. Esse gestor de inovação vai chegar ao CEO muito antes do relatório da McKinsey e o tempo faz toda a diferença. E aqui eu quero te dizer, primeiro, é mais eficiente, gestor de inovação. Eu sou mais barato do que o meu relatório. Eu também acredito muito no seu caminho. Aliás, não é só entender você. Quando você traz uma entidade externa, que vive a tecnologia, que enxerga todo esse ecossistema. Sensual. Exatamente. Ele também vai saber não só te mostrar para onde o mundo está indo, mas também vai saber te ajudar a implementar isso Certo. e tornar isso utilizável. Eu sempre digo, tivemos uma organização com a qual já trabalhamos há anos, uma empresa internacional, adquirida por outra internacional, e eles estavam em dúvida se deveriam contratar um dos grandes players. Não importa, não vou citar nomes, para construir uma visão de como seria o futuro deles, organizacional e tecnologicamente. E vieram até nós, porque trabalhamos lá, construímos toda a arquitetura para eles há 5 anos, que é a mesma arquitetura de hoje, porque fizemos de uma forma muito escalável. E eles vieram e eu disse para eles: escutem, essa decisão é de vocês, mas posso dizer uma coisa: tudo que construirmos para vocês são coisas que conhecemos do seu negócio e também vivenciamos o sistema, todo o ecossistema que existe, todas as recomendações que daremos no plano serão, como se diz, práticas. O que precisa ser feito amanhã de manhã? No final, eles seguiram conosco e construímos para eles algo voltado para um prazo de alguns anos, mas com adaptabilidade, porque o mundo muda e ninguém sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Dá para planejar anos à frente? Não dá. No lugar onde estamos hoje, não podemos planejar 3 anos. Eu concordo. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Queria perguntar mais. Passou rápido. Como eu disse, estou cheio de osmedes. Com certeza. Quero te perguntar, você não fala só com empresas aqui em Israel, você fala com empresas no mundo todo, você também está presente no exterior. Israel sempre foi considerada a Startup Nation. Ainda estamos na mesma posição? E por quê? Como é isso? Por que gostamos de chamar de inovação, na sua visão, diante do mundo? Eu sei por quê. Fico muito feliz com isso, mas nos seus olhos, como você vê isso quando encontra tanta gente? Nós somos a Startup Nation e aqui tem muitas coisas que não existem em outros lugares do mundo e a nossa capacidade de enfrentar desafios. A resiliência da resiliência. De verdade, a resiliência das pessoas, das startups, é algo fora do comum. Não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. A cultura aqui é diferente. O nível de criatividade e talento é excepcional, assim como a execução. Mas dizer que podemos descansar sobre os louros, de jeito nenhum. Estamos muito desafiados. As startups estão sendo desafiadas, especialmente na exportação. Hoje, ser uma empresa israelense é um desafio que não existia antes. E precisamos torcer para que a estabilidade volte. O mundo todo está instável. Mesmo quem observa o que está acontecendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois que o Trump subiu ao poder e falou sobre as tarifas. Tarifas, estrangeiros, a capacidade de estrangeiros permanecerem lá, talentos e orçamentos de pesquisa e desenvolvimento. Vivemos em um mundo muito instável. E essas coisas têm impacto. E quando alguém pressiona os Estados Unidos, outra pessoa se beneficia. Não existe vácuo. Então, esses talentos, se não estiverem nos Estados Unidos e ajudá-los a se aproximar dos mundos quântico e da inteligência artificial, eles estarão em outros lugares. O mesmo vale para nós. Se não soubermos reter os talentos, as startups, esse tipo de habilidade, não existe vácuo. Sabe, eu me juntei há alguns meses à Associação de High-Tech de Israel. Me juntei porque acreditava que precisamos influenciar. Não é só ficar olhando de fora e falando, mas realmente influenciar. E de fato me procuraram e eu aceitei.
Uma das coisas que realmente estamos tentando fazer na associação é justamente promover essas agendas que você está mencionando agora, tanto perante o governo quanto para o mundo. Uma das coisas que focamos é a educação, o retorno dos talentos, tanto pesquisadores quanto, claro, profissionais da área de engenharia. E, recentemente, também a questão do DNA, porque infelizmente, e dizemos isso abertamente aqui, em muitos países vemos investimento dos governos. Veja só a Suécia, por exemplo. A Arábia Saudita, de fato, e claro, os Estados Unidos, que lideram esse movimento, e nós estamos um pouco atrás, até mesmo em quantidade. A propósito de startups, a quantidade de startups, não falo das que implementam GNI, mas sim das que realmente desenvolvem ferramentas de GNI aqui em Israel, é menor. E começamos de um lugar bom em inteligência artificial. É verdade. Se você procurar, existe um mapa do ecossistema de startups que descentralizam inteligência artificial de alguns anos atrás. Um slide desse mapa é maravilhoso. Cheio, cheio, cheio. Em todos os países mostro para eles e digo ao público, mostro o mapa do ecossistema de vários setores em Israel, vários domínios. Então chego na inteligência artificial. Aí digo, eles falam uau. Se não falam uau, não passo o slide. É muito impressionante. Precisamos nos manter pequenos, seguir nesse trem, senão é fácil perder o bonde. Num mundo tão rápido, se piscar, alguém pegou seu lugar. Não existe vácuo. Eu nem vou entrar aqui em política, não é o lugar, mas eu realmente acho que se o governo não entrar, não colocar a mão e investir dinheiro também nesse contexto, vai ser muito difícil para a gente. Hoje é a indústria que faz isso. Certo. Felizmente, ela está engajada e faz muita coisa, mas existe carência. E eu sou barata aqui. No sistema educacional, nós fazemos. No sistema educacional, a cúpula de ferro vem de quem estudou no fundamental e se tornou. Certo, precisamos investir na geração jovem. Nela, a tecnologia já torna o conhecimento acessível. Simplesmente não se usa. Eles já são mais tecnológicos do que eu era antes há muitos anos. Na minha opinião, 80% das crianças. Dê para eles um iPad e um software educativo. Eles precisam trabalhar sozinhos. O professor só atrapalha. O professor pode dar 1 hora de reforço por semana. 20% dos alunos precisam de professor. Então, os professores, ao invés de gerenciar uma turma de 40 alunos, vão cuidar de 8. Vão ajudar esses alunos a avançar com iPad e softwares educativos. Isso já é feito no mundo. Não precisa reinventar a roda. A prefeita anterior de Dimona, Yeruan, desculpe, a prefeita anterior de Yeruan, Tal Hannah, não conseguiu recrutar professores de inglês. O que ela fez? Procurou fora. Ela foi ao Ministério da Educação e forneceu a todos os alunos de Yeruan acesso a uma plataforma chamada Novakid, que conecta o aluno a um professor das Filipinas para aulas de inglês. Veja por si mesmo. Você tem alguma dúvida de que os alunos de Yeruan agora sabem inglês melhor do que os alunos de Tel Aviv? Não, nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Então ela é um gênio. Ela é um gênio. Ela tem uma abordagem inovadora. Teve um desafio e entendeu que não tinha recursos. Foi lá e encontrou uma solução. É isso que precisa ser feito. Tudo está disponível. Está ao alcance das mãos. Só é preciso mudar. Totalmente tecnologia. Ela está aqui, só precisamos aproveitá-la, usar isso, e isso no calor, que é realmente o mais importante porque é o nosso futuro a educação, o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro por completo. E lá, uma vez, quando estive nas Filipinas 3 vezes no último ano, e em uma dessas vezes eu disse, eles querem muito aprender sobre inovação de Israel. Então eu disse para eles, escutem, vamos fazer um acordo. Eu vou procurar para vocês 10 professores de inovação que eu vou trazer para cá para ensinar um semestre e em troca vocês trazem para nós 1000 professores de inglês. Afinal, eles falam inglês nas Filipinas. Pensa só, 1000 filipinos fazendo relocation para Israel e falando inglês. Seria incrível. Teríamos impulsionado as crianças. Mas por que isso não vai acontecer? Vai haver resistência. Então a gente precisa superar um porquê não. Sempre. Quando você está em crise ou vê algo novo, eu sempre digo para os clientes, tentem pensar num porquê sim e não num porquê não. Porque se vocês forem pessimistas, a organização de vocês vai acabar como a Nokia.
E se vocês forem abertos e receptivos, vão ser como a Amazon ou a OpenAI. Vocês têm que ser ou a NVIDIA. NVIDIA estão vendo algo novo? Não bloqueiem o instinto de pensar por que não. É fácil. Já fizemos isso. Procurem um como sim e a solução. Exatamente. Sempre pensem no porquê sim e mantenham uma atitude positiva. Caso contrário, a sua organização vai ficar para trás ou não. Sim, ela vai se tornar irrelevante. Com certeza. O que você considera sucesso? Tenho muito orgulho do processo e das pessoas. De verdade. E quando vejo que ele termina o piloto e, pouco antes da implementação, ainda investe na startup, eu fico feliz demais. Incrível. Sim, Farão isso. de verdade. Se você pudesse voltar 20 anos atrás, é esse o lugar onde você escolheria estar hoje? Eu estou muito feliz com o meu lugar. Sim, sim. Na verdade, sim. Nem todos os anos eu estive feliz com o lugar onde eu estava. Porque, como te falei, já estive em startups, passei muito perrengue, para dizer o mínimo, e muitas vezes também não. Mesmo em grandes organizações, eu não me encontrava. Hoje eu realmente aproveito o que faço. Eu também gosto de dar consultoria, gosto de dar palestras, conheço pessoas de mundos fascinantes, estou escrevendo um livro, estou termo. Uau, que incrível! Não estou pronto ao processo até o livro ser publicado, deve levar 6 meses. Quero estar entre os primeiros a receber o exemplar. Estou feliz. Bate na madeira. Disseram para bater na mesa com o remo. Te autorizo. Bate na madeira. Bate na madeira. De verdade, eu realmente estou muito. O que mais me emociona é que, as pessoas acham que quem trabalha com inovação sabe tudo e conhece tudo. Mas eu descubro algo novo todo dia. Acredito que a subjetividade intelectual é uma das qualidades mais importantes para quem lidera e lida com inovação. Toda manhã fico impressionado. Falo para minha esposa: olha, você não vai acreditar, porque toda vez alguma coisa, quando você sabe, ninguém esqueceu. Sim, fez certo. As regras da inovação. Uau, você acha que é especialista em um domínio há 20 anos e aí acorda de manhã. Descobre algo novo. É algo novo. Pense. Beleza. E se vocês, um monte de gente, estão lidando com isso, é assim que a gente fica. Acho que as chances são de que os gestores nos altos escalões, os tomadores de decisão, os diretores, que são pessoas muito importantes, viu o quanto é importante o nosso papel de trazer para eles esse uau, para que eles não sejam pegos de surpresa. Porque se nós nos surpreendemos e ficamos impressionados, o que eles vão dizer? Então, temos um papel muito, muito importante, porque se não fizermos nosso trabalho direito, isso vai ser sempre assim. Vejo isso como missão de verdade. Além de ser a CEO da empresa, para mim é importante que a minha empresa tenha sucesso. Vejo isso como missão e responsabilidade. Tenho responsabilidade com os clientes, pois se forem pegos de surpresa, falhei e não podemos ser pegos de surpresa. E isso é muito difícil em um mundo que é tão caótico, totalmente caótico. Em um mundo caótico, o ritmo é de espera. Vamos, não falaremos das questões sociais, porque são pesadas. Vamos beber um pouco de água. Isso controla eles. Vamos beber água. De verdade, é muito divertido. Onde você se vê daqui a 5 anos? Eu sou muito bom no que faço e quero continuar fazendo o que faço. Eu ainda tenho outros lugares onde quero chegar. Quero influenciar nos conselhos de administração de grandes empresas. Como diretor sobre inovação, até agora não consegui, não tive sucesso. Você conseguiu. Você entrou em grandes conselhos? Sim, é difícil conseguir um lugar. Preferem pessoas com patentes no ombro ou todo tipo de coisa assim. Aqui se conectam menos. É mais difícil colocar alguém inovador nisso, mas vai acontecer. Porque as pesquisas mostram que quando existe essa função, a empresa se sai melhor, certo? E também admito que o mundo dos investimentos me instiga, porque em certo momento eu estou em uma posição muito única com meus clientes. Eu vejo as startups no ponto em que o piloto deu certo. Isso significa que fizemos uma due diligence, o cliente e eu. Bem, como nenhum fundo de venture capital investe. Você faz vários check UPS. Meus clientes investem, penso, peraí. Por que não aproveito o zero? Não tenho o que fazer. É assim. Estou montando um veículo de investimento para um grupo de investidores. Quando vejo uma boa oportunidade, digo ao cliente investir. Se quiser, ele investe ou não.
Ele também pode não ouvir. Minhas recomendações, mesmo não seguidas, estavam certas. Não faço 200.000 recomendações por ano, digamos um cliente por ano. Posso falar 5 vezes. Aqui também vale a pena investir, mas nesses casos eu também posso ajudar alguns amigos meus e a mim mesmo a aproveitar o upside. E esse é um campo que eu ainda não desenvolvi o suficiente e sinto que estou perdendo uma oportunidade. Infelizmente, de novo eu digo infelizmente, porque realmente é um prazer conversar com você. Converso. Acabou. Vamos marcar. Livro sair. Sabe, é incrível que com todo mundo que eu recebo aqui, eu simplesmente, como você disse, é gostoso conhecer pessoas e ouvir, e eu estou aproveitando tanto. Para mim, o podcast é uma ilha de prazer. Comecei com ele há mais de 1 ano e meio e é incrível o quanto eu aproveito conhecer pessoas pelo caminho, com muitos e muitos aprendizados, mas eu preciso encerrar. E antes de tudo, muito obrigada, Itai. Obrigado a você por me convidar. E eu quero terminar como faço em todo podcast que encerro há mais de 1 ano e meio, com uma oração. Com certeza. Pela libertação dos sequestrados e sequestradas. Para que tudo fique bem para os nossos soldados, que eles voltem para casa em segurança. Que a gente realmente saia dessa situação, HM, e que vejamos dias melhores. Esperando que todos nós estejamos realmente aqui, que todas essas pessoas que também se mudaram retornem e que se divirtam no país, mas, antes de tudo, que retornem um por um, rapidamente. E que a gente volte a ser nós mesmos, sim, a sanidade. É verdade. Obrigado. Adoro que você agradeça. Obrigado por ouvirem. Ouça no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todos os apps. Siga no Facebook, LinkedIn e site. Se gostou, compartilhe com quem possa se beneficiar. Nos vemos nos próximos episódios. Fiquem ligados.